Matthew sabia que a expedição ao deserto do Atacama testaria os seus limites, tanto físicos quanto mentais. O projeto em que estava envolvido era um dos mais ambiciosos do Instituto de Astrofísica Eldridge. Passara meses a ajustar cálculos, a rever diagramas elétricos e a trocar ideias com investigadores teóricos, mas chegara essa hora de tornar tudo tangível, sob um céu que parecia talhado sob medida para observações solares. O deserto oferecia exatamente o que os sensores exigiam: ar límpido, umidade nula e uma ausência de pressa, onde o tempo parecia esticar-se. Era o cenário perfeito para captar as oscilações de baixa frequência do Sol. E para isso, ele precisava de montar, calibrar e operar os instrumentos com uma precisão milimétrica. Não havia margem para erros nem para distrações. Nos primeiros dias, Matthew mal conseguiu dormir. O corpo adaptava-se às condições áridas, mas a mente permanecia em alerta máximo. Cada componente instalado, cada dado monitorizado, aproximava a equipa do sucesso científico. Embora estivesse sozinho na base técnica, mantinha o contato com os investigadores através de chamadas esporádicas. O sinal de internet, fraco e esse instável, transformava as mensagens de texto no principal canal de comunicação, especialmente com a sua esposa, Linda. As respostas dela eram monossilábicas. Ele enviava uma foto do céu, um breve comentário sobre o progresso, uma frase de carinho, e recebia de volta apenas um emoji, um legal, um ok, amor. Ele preferia não interpretar aquilo como frieza. Talvez ela estivesse cansada, talvez o dia dela tivesse sido corrido. Forçava-se a pensar que tudo estava normal, que as pessoas nem sempre estão dispostas a conversar. Mesmo assim, algo dentro dele sentia-se inquieto. No início, pensou que fossem apenas saudades de casa. Depois, começou a notar um outro tipo de distância, mais profunda. Linda sempre fora reservada com as palavras, mas costumava enviar fotos dos jantares que preparava, das plantas que regava, dos passeios com a irmã. Desta vez, não enviava nada, apenas as mensagens secas, como se respondesse por obrigação. Quando ele mencionou pela quarta vez que contava os dias para voltar e que mal podia esperar para a ver, ela respondeu apenas com um "veremos como as coisas correm". Ele releu a frase várias vezes, tentando decifrar se havia sido sarcasmo, uma forma estranha de dizer que também sentia a sua falta, ou se havia algo oculto naquelas palavras. A cada nova instalação que concluía no deserto, um sentimento estranho invadia-o. Era como se estivesse a fazer tudo certo ali, profissionalmente impecável, mas a falhar numa outra área que não conseguia identificar. Ainda assim, concluiu a missão com excelência. Os dados começaram a ser registrados como previsto e a equipa celebrou a distância. Era hora de voltar. Ele embalou os equipamentos, encaixotou tudo com cuidado, verificou cada lista, mas, em silêncio, outro pensamento dominava. Como seria o regresso a casa? Quando o avião aterrou em Boston, Matthew desembarcou, apressando o passo com as malas, o coração a pulsar mais forte a cada metro que o aproximava dela. 3 semanas fora. E tudo o que ele queria era rever Linda. Ao chegar à área das chegadas, lá estava ela, de pé junto a um pilar, abraçada à própria mala, como se tentasse esconder-se atrás dela. O seu rosto parecia abatido, os olhos a desviarem-se dos dele. Ele sorriu, aproximou-se e tentou abraçá-la, mas ela respondeu com um beijo rápido e sem emoção. Ela perguntou como tinha sido a viagem, e Matthew falou com entusiasmo sobre o sucesso do projeto. Ela ouvia, mas sem demonstrar interesse, como se cada palavra dele fosse um ruído distante. Nenhum brilho no olhar, nenhuma alegria no reencontro. Ele notou, tentou ignorar. No carro, o silêncio entre eles era constrangedor. Ele tentava puxar conversa, contava uma curiosidade sobre os técnicos chilenos, e ela apenas ouvia, mexia no telemóvel,
Dizia que estava com dor de cabeça. Ele ofereceu-se para parar e comprar algo, mas ela recusou. Chegaram a casa. Ele desfez as malas, tomou um banho demorado, comeu algo rápido e deitou-se cedo, ainda a tentar acreditar que aquela frieza era apenas fruto da distância física, que o calor da convivência voltaria no dia seguinte, que ela só precisava de tempo. E então, a manhã chegou. Linda levantou-se, tomou o café à pressa e saiu de casa, dizendo que precisava de resolver uns assuntos de trabalho. Ele ofereceu-se para a acompanhar até ao carro, mas ela recusou, dizendo que já estava atrasada. Matthew ficou sozinho na cozinha, a olhar para a caneca ainda quente que ela deixara sobre a mesa. Era como se a presença dela tivesse ficado apenas nos objetos, nos vestígios de perfume no ar. Um mal-estar invadiu-lhes o peito, mas não houve tempo para o processar. 3 batidas firmes na porta, como se alguém precisasse de ser ouvido com urgência. Ele atravessou a sala e rodou a maçaneta, sem imaginar o que o esperava do outro lado. Era Sarah, a vizinha do lado. Tinha os olhos vermelhos e a respiração curta, como se tivesse segurado o choro por tempo demais. Ele mal teve tempo de perguntar o que tinha acontecido. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e disse diretamente: "Você merece saber o que estão a esconder de si." O seu tom não era de fofoca, era de dor partilhada, daquele tipo de dor que pesa no corpo. Sarah segurava o telemóvel, com o ecrã já aberto na galeria. Sem hesitar, encontrou os pediu e entregou-o a Matthew para que visse. A gravação começava com ela a entrar na sua própria casa em silêncio, a câmara a tremer um pouco, como se as suas mãos já soubessem o que iam encontrar. Ela movia-se lentamente pela sala, passos cuidadosos, a tentar não fazer barulho. A sua respiração estava tensa, audível. Ao aproximar-se do corredor, a porta do quarto estava entreaberta. Ela empurrou-a com cautela, e ali estava a cena. Linda e Brandon, deitados na cama, cobertos apenas pelos lençóis até a cintura. Riam, trocavam carícias, alheios a tudo. Sarah ficou parada por alguns segundos, a filmar em silêncio, até que o ranger do soalho denunciou a sua presença. Brandon virou a cabeça e gelou. Linda arregalou os olhos, puxou os lençóis apressadamente, começou a vestir-se de forma desesperada, a tropeçar na própria roupa. Brandon tentou dizer algo, mas a voz falhou-lhe. Linda vestiu a blusa, pegou na mala e saiu a correr, envergonhada, atravessando o quintal de volta para a sua casa como quem foge do próprio reflexo. A gravação terminava ali, deixando apenas o som da respiração acelerada de Sarah. Ela explicou que já suspeitava há semanas. Brandon tinha mudado a rotina, inventava reuniões que não existiam, chegava mais tarde à casa e começou a andar com o telemóvel virado para baixo. Quando Sarah disse que ia passar 2 dias com a mãe, sentiu que era o momento certo para testar a sua suspeita. Fingiu que viajava, mas ficou escondida em casa da irmã a 2 quarteirões de distância. Esperou até ao final da tarde e entrou discretamente na sua própria casa. O que viu confirmou tudo, os 2 juntos, na cama dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sarah gravou o vídeo. Desde então, tentava ganhar coragem para contar a Matthew. E agora que ele estava de volta, sabia que não podia mais guardar aquilo. Matthew assistiu ao vídeo até ao fim sem dizer uma palavra. Olhos fixos, mãos a tremer. Não era apenas a imagem de Linda com outro homem. Era o fato de ela ter feito aquilo enquanto ele se dedicava a um grande projeto, enquanto passava dias sem dormir, a pensar em como seria bom voltar para casa. Era o contraste, ele do outro lado do mundo a acreditar na força do casamento, e ela no quarto do vizinho, a quebrar tudo o que tinham construído. Quando o vídeo terminou, Sarah apenas baixou o telemóvel e esperou. Não pediu desculpa por ninguém, apenas ficou ali, a partilhar o silêncio. Matthew respirou fundo. Precisava de organizar os pensamentos. Pediu licença,
foi para o quarto e trancou-se por alguns minutos. Sentou-se na beira da cama e sentiu como se o chão estivesse a ceder. Cada gesto dela, nos últimos dias, fazia agora sentido. O beijo frio no aeroporto, o silêncio no carro, tudo estava ligado. Ele é que não tinha visto. Quando voltou à sala, Sara ainda estava lá de pé, a respeitar o seu tempo. Ele agradeceu-lhe, disse que não sabia o que fazer, mas que estava grato por ela lhe ter contado. E ela respondeu que ele não merecia viver enganado. Algumas horas depois, Linda chegou à casa. Abriu a porta com naturalidade, sem esperar que Matthew já soubesse. Ele olhou para ela com firmeza, mas sem levantar a voz. Perguntou se ela queria dizer alguma coisa. Ela gelou, tentou disfarçar a surpresa, mas durou pouco. Percebeu que ele já sabia. Baixou os olhos, sentou-se no sofá e confessou. Disse que se envolveu com Brandon por solidão, que não soube lidar com a distância, que se sentia sozinha. Tentou justificar-se, mas nenhuma das suas palavras fazia sentido para Matthew. Ele ouvia como se estivesse atrás de um vidro, como se ela falasse noutra língua. No final, ela disse que sabia que Sara contaria tudo e que, por isso, andava abatida desde o dia em que ele regressara. Matthew não retaliou, não acusou, disse apenas que, se ela sentia mesmo vergonha, devia fazer o que era correto. Linda pegou numa mochila, enfiou lá dentro algumas roupas e saiu, dizendo que ficaria em casa de uma amiga. E foi assim que a casa se esvaziou por completo. O silêncio, antes estranho, agora fazia sentido. Era o silêncio do fim, de um amor que se partiu quando ele estava a milhares de quilômetros de distância, a acreditar que, ao regressar, encontraria o que tinha deixado. Mas o que encontrou foi outra coisa, algo que não se podia consertar, algo que mudou tudo para sempre. Nos dias que se seguiram à partida de Linda, Matthew viveu uma estranha espécie de silêncio. Não era apenas a ausência dos seus passos pela casa ou das conversas curtas ao fim do dia. Era o vazio das certezas. Acordava sem saber o que pensar, se devia sentir raiva ou apenas esgotamento. Evitava tocar nas coisas dela, mas os sinais da sua presença ainda estavam espalhados. Uma escova de cabelo na casa de banho, um casaco no cabide da entrada, uma chávena no armário com uma marca de batom na borda. Eram lembretes visuais de alguém que já tinha escolhido outro caminho, mesmo antes de partir fisicamente. Nos primeiros dias, passou mais tempo no quintal, a cuidar das ferramentas, a consertar coisas que não precisavam de conserto, numa tentativa de dar forma à confusão que carregava por dentro. 2 dias depois daquela conversa, Sara apareceu à porta, trazia uma travessa de lasanha e disse que imaginava que ele não estaria com cabeça para cozinhar. Ele aceitou, não porque precisasse da comida, mas porque precisava de alguma ligação humana que não estivesse manchada. Sentaram-se à mesa e comeram em silêncio no início, mas logo o assunto surgiu naturalmente. Falaram sobre a infidelidade, sobre como se sentiam. Sara contou que a suspeita começou quando Brandon passou a sair mais de casa, sempre com desculpas esfarrapadas. Numa noite de sábado, ele disse que ia encontrar-se com um amigo da faculdade. Quando ela ligou para saber onde ele estava, ouviu música de fundo e uma gargalhada feminina. Não reagiu no momento, mas algo dentro dela mudou ali. Matthew ouviu e reconheceu-se nas palavras dela. Também ele tinha tentado justificar a frieza de Linda. O seu olhar distante, as suas respostas curtas. Pensou que ela estivesse cansada, sobrecarregada com o trabalho. Nunca considerou que estivesse a entregar-se a outro homem. Sara sorriu com tristeza e disse que o mais difícil não era o fim do casamento, mas a sensação de ter sido feita de tola. Os dois riram-se pela primeira vez desde a descoberta, um riso leve, mas carregado de dor. Depois disso, ela começou a aparecer com mais frequência. Trazia café, comentava uma série que via, perguntava se ele precisava de algo da loja. Matthew retribuía, arranjando uma porta do armário dela, consertando o chuveiro,
pequenos gestos com os quais criaram uma nova rotina, uma presença constante que preenchia os espaços antes ocupados pelo silêncio. Com o tempo, as visitas deixaram de ser por necessidade e passaram a ser por escolha. Começaram a caminhar juntos pelo bairro ao final da tarde. Às vezes, paravam para se sentar num banco e falar sobre a vida. Numa dessas conversas, Sara perguntou se ele tinha medo de se envolver novamente. Ele pensou antes de responder. Disse que, mais do que medo, sentia receio de confiar. E ela concordou, dizendo que um coração ferido se transforma num labirinto. Os dois entenderam-se nesse ponto. Nenhum deles procurava um novo romance, mas estavam a encontrar algo inesperado. Conforto, uma espécie de paz que vinha da honestidade. Sabiam de onde vinham, o que tinham perdido, e talvez por isso cada gesto entre eles parecesse mais genuíno. Aos poucos, começaram a aproximar-se naturalmente. Um toque no ombro, um riso mais solto, um olhar mais demorado. Até que uma noite, depois de uma longa conversa sobre tudo o que tinham vivido, Matthew abraçou-a. Ela não se afastou. Ficaram assim por um tempo. E naquele abraço, a dor perdeu o seu espaço. Não foi um momento planeado, nem uma ação impulsiva e imprudente. Foi uma decisão silenciosa entre dois corações cansados de carregar o peso sozinhos. Nos dias seguintes, a rotina já era outra. Partilhavam tarefas, opiniões, ideias sobre o futuro. Já não falavam dos ex-parceiros. O foco deles era a nova oportunidade que a vida lhes tinha colocado ali, por entre as ruínas de dois casamentos que pareciam sólidos, mas que estavam rachados há muito tempo. Foi Sara quem sugeriu que marcassem o divórcio para o mesmo dia. Disse que assim poderiam fechar os dois ciclos de uma só vez. Matthew achou a ideia simbólica, quase poética. Contactaram os seus advogados e marcaram os encontros com poucos minutos de diferença, no mesmo tribunal da cidade. No caminho para lá, falaram sobre como a vida tinha uma forma estranha de ensinar. Nenhum deles se imaginava ali meses antes, mas agora estavam. E apesar de tudo, estavam em paz. O carro estacionou. Eles saíram. Cada um entrou numa sala separada, assinou os papéis e, quando saíram, já não eram casados com ninguém, mas eram algo um para o outro, e isso, naquele momento, era o suficiente para recomeçar. Matthew saiu da sala com um envelope na mão, contendo uma cópia do divórcio recém-assinado. Ao atravessar o corredor do tribunal, viu Sara a poucos metros, já à sua espera. Os seus olhares cruzaram-se por um momento longo e calmo, como se, naquele breve silêncio, dissessem tudo o que realmente importava. Ele caminhou na direção dela e segurou a sua mão com firmeza. Ambos sabiam o que aquele gesto significava. Tinham deixado para trás não apenas um casamento, mas uma vida construída sobre mentiras, falhas de comunicação e omissões. Agora saíam como indivíduos livres, mas não vazios. Enquanto desciam as escadas da entrada, avistaram ao longe duas figuras familiares. Linda e Brandon estavam do outro lado do passeio, cada um com um envelope na mão, os rostos tensos, o peso da decisão refletido na postura. Brandon fingia mexer no telemóvel, mas olhava discretamente para Matthew. Linda mantinha os olhos no chão, só os levantando brevemente quando viu Matthew entrelaçar os seus dedos nos de Sara. O choque foi imediato. O rosto dela endureceu, os lábios contraíram-se e os olhos tremeram, como se quisessem expressar algo, mas não conseguissem. Era um olhar cheio de palavras sufocadas. Ele devolveu o olhar sem raiva, apenas com uma espécie de frieza que feria mais do que qualquer grito. Ela tentou dizer algo, mas não encontrou força nem coragem. Sabia o que tinha feito e agora via claramente que as consequências eram irreversíveis. Brandon olhou de lado e tentou esconder o seu desconforto. Talvez, em algum momento,
tenha acreditado que a sua relação com Linda renderia algo para além do caso. Mas ali, ao lado dela, com os documentos de um casamento terminado nas mãos e sem qualquer gesto de afeto entre os dois, tudo parecia ridículo. Brandon não segurou a mão de Linda. Ela, por sua vez, mantinha os braços cruzados e o corpo ligeiramente afastado. Não pareciam um casal. Pareciam duas pessoas presas na mesma culpa, na mesma vergonha, e ver Matthew e Sarah a saírem dali como se carregassem um novo fôlego, deixava-os ainda mais pequenos diante do próprio reflexo. Ao atravessarem a rua, Matthew e Sarah passaram por eles sem dizer uma palavra, mas a cena dizia tudo. Não precisaram de provocar, de apontar, de acusar. A presença deles juntos, de mãos dadas, a saírem com dignidade e sem fardos, foi a mensagem mais dura que Linda poderia receber. Ela tinha destruído o casamento com as suas próprias escolhas e agora assistia ao seu ex-marido a seguir em frente com a mulher que ela tinha traído. O mundo dá voltas e por vezes dá-as depressa. Linda sentiu o peito apertar, como se algo se tivesse rasgado tarde demais. Tentou chamar por Matthew, mas a voz não saiu. Quis correr atrás dele, mas os pés estavam presos ao chão. O tempo que teve para consertar as coisas tinha passado, e agora só restava testemunhar o que ela mesma tinha causado. Enquanto caminhavam para o carro, Matthew apertou um pouco mais a mão de Sarah. Ela olhou para ele com um meio sorriso e disse em voz baixa que parecia o fim de um ciclo pesado. Ele respondeu que sim, mas que não era apenas o fim. Era também o começo de algo diferente. Não precisavam de ter pressa nem de forçar. O que tinham agora era algo que nascia sem promessas, mas com verdades, e isso era suficiente. Nesse mesmo dia, Linda voltou para a casa da amiga, onde estava a ficar. Sentou-se na cama, largou os papéis na cômoda e ficou a olhar fixamente para o teto. As memórias começaram a invadir a sua mente, como um filme que não conseguia pausar. Pensou em quando Matthew a pediu em casamento, em como ele cuidava das pequenas coisas do dia a dia, em quantas vezes ele esperou, acordado só para perguntar como tinha sido o seu dia de trabalho. Pensou nas mensagens que ele enviava do deserto, aquelas a que ela nem sequer respondia. Sentiu vergonha, sentiu arrependimento, mas acima de tudo, sentiu que tinha perdido algo que nunca mais poderia recuperar. Tentou escrever uma mensagem, mas apagou-a antes de enviar. Já sabia que qualquer tentativa de retorno não seria recebida. Brandon, por sua vez, voltou para o apartamento alugado. Sentou-se no sofá, ligou a televisão e mudou de canal, sem realmente ver nada. Por um momento, abriu o celomóvel e pensou em ligar a Sarah, talvez para pedir desculpa, mas sabia que Sarah já não estava acessível. Aquela porta tinha se fechado no dia em que ele abriu a sua para trair. O vazio que sentia era diferente do de Linda. O dele era mais cínico, como o de alguém que sabia que tinha apostado alto e perdido tudo. Mas o orgulho impedia-o de o admitir em voz alta. Ficou ali, sozinho, com o som da televisão, a preencher o silêncio que não sabia como gerir. Do outro lado da cidade, Matthew e Sarah decidiram passar o resto do dia juntos. Foram a um café, falaram sobre planos, riram-se de coisas tolas, partilharam histórias antigas que nunca tinham contado um ao outro. Era como se a vida lhes estivesse a dar um recomeço limpo, fresco, sem pesos, sem promessas obrigatórias, mas cheio de possibilidades. Cada gesto entre eles carregava algo que ambos se tinham esquecido que existia: respeito. E depois de tudo o que tinham vivido, aprenderam que a base de qualquer coisa duradoura começa aí. Eles sabiam que nada podia apagar o passado, mas também sabiam que a dor pode abrir espaço para algo novo, desde que se tenha a coragem de seguir em frente sem olhar para trás. E foi isso que fizeram. Juntos, de mãos dadas, não como vingança, não como uma resposta, mas como uma escolha.
A escolha de recomeçar ao lado de alguém que viu as suas piores partes e, mesmo assim, permaneceu. Essa foi a maior de todas as lições. Por vezes, a vida parte-nos em pedaços apenas para nos mostrar quem tem a paciência de juntar cada caco com calma, sem exigir nada em troca. E essa pessoa, quando surge, vale mais do que tudo o que se perdeu pelo caminho. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!